Boa noite a todos. A plataforma Facilitação Social é um coletivo em uma plataforma digital que objetiva o trabalho em rede, solidariedade e desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, temos o universo digital como meio para a relação e interação de propostas, oportunidades, socialização de experiências, conteúdo de facilitação socioeducativa, divulgação e trabalho em rede. A facilitação social, juntamente com o CEL Alvarenga, promoverá um ciclo de 7 encontros de café, facilitação filosófico e social. Solicitamos que as perguntas e comentários sejam realizados ao final das apresentações e por escrito. A plataforma Facilitação Social tem o enorme prazer de proporcionar mais percurso de café filosófico na perspectiva de desenvolvimento intelectual e humanitário. Ansiedade no mundo contemporâneo é o tema de que declara o intuito de refletir sobre as indagações que problematizam os aspectos contemporâneos na perspectiva da relação homem, saúde, tempo, interação, psicologia e sociedade. Os condutores desse percurso filosófico serão a historiadora e psicóloga senhora Jacira Paes de Carvalho e o escritor e educador social João Francisco Paes. Sejam bem-vindos. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite para esse café tão gostoso aqui, né? Café filosófico, é muito bom. E nós estamos aqui hoje com um tema, porque curiosamente, né, estamos um pouquinho atrasados com o nosso tema, porque esse ano, pela primeira vez, nós tivemos o Setembro Amarelo, né? E foi um ano que o objetivo de ter esse ano, setembro, como um mês para discutir o tema da saúde mental. Eu diria que é o começo, né? É o começo de uma ampliação do nosso olhar para as nossas necessidades, né? Psicológicas, tudo mais. Eu pensei hoje nesse tema por conta desse Setembro Amarelo, foi uma das questões. E a outra questão foi mesmo refletir sobre essa questão do tempo, né? Esse nosso tempo, o que está acontecendo nesse nosso tempo? Então eu trouxe como uma pessoa assim para nos ajudar a refletir acerca desse tema, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele ficou super conhecido, ele faleceu ano passado e eu fiquei tão feliz porque o mês passado também o Café Filosófico falou do amor líquido, né? Porque ele pensou a nossa sociedade e ele pensou esse tempo onde as coisas estão ligeiras demais. Isso todo mundo percebe, né? Mas ele foi mais além nesse pensamento dele. Ele falou, nós estamos vivendo tempos líquidos. O que significa tempos líquidos, né? Quando fala em tempos líquidos, imediatamente a gente pensa em alguma coisa sólida, alguma coisa que tenha consistência, que a gente possa tocar e falar, nossa, aqui é um lugar seguro para eu estar, né? Mas quando fala em tempo líquido, a gente tem um certo medo, porque a gente tem aquela sensação de que as coisas estão se perdendo, estão indo, né? E por que o nosso amigo Bauman nomeou esse tempo de tempo líquido?
Então nós já tivemos várias revoluções, né? Se a gente olhar lá para trás, o homem, né? A nossa história, todo o nosso percurso histórico, a ancestralidade, tudo, a gente, quando você assiste um filme antigo, você percebe, ou quando você olha para a vida do camponês, você vê que tem um outro ritmo existencial acontecendo ali. E ele olhou para tudo isso e falou, gente, então nós tivemos a primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, e hoje chama-se de uma quarta revolução, daqui a pouco quinta, que é uma revolução tecnológica, né? Então antes nós tínhamos o homem trabalhando lá no feudalismo, aquele trabalho quase que agrário, manual, enfim. Aí vieram as indústrias, né? Então tudo que era feito à mão passou a ser feito, grande parte de tudo isso, ser feito através de uma máquina. Isso já mudou radicalmente. Começamos a ter as cidades e tal, e foi acontecendo, tal, tivemos outras mudanças significativas, mas essa revolução tecnológica, ela invadiu a nossa existência de tal modo, né, que nós quase que somos obrigados a estarmos conectados 24 horas por dia, né? Antigamente, eu não quero falar tão antigamente, né? Assim, mas assim, eu quando estava fazendo o meu ensino médio e tal, não tinha muitos livros, não tinha muita coisa, e eu tinha uma dúvida, eu não conseguia dar um Google na minha dúvida e saber o que era. Eu ficava com a minha dúvida até o final de semana, porque aos sábados eu tinha condições que eu não trabalhava de ir até o Centro Cultural Vergueiro, pegar um dicionário, pegar um livro. Eu lembro que eu estava estudando sobre socialismo e capitalismo. A minha dúvida durava uma semana inteira no mínimo, né? A minha dúvida durava uma semana inteira. Nossa, que horror, uma dúvida uma semana inteira. Gente, tinha um ganho secundário com isso. Por quê? Enquanto a minha dúvida morava em mim, eu ficava pensando o que poderia ser aquilo que eu precisava pesquisar. Então os meus neurônios, tudo, enfim, eu tinha essa necessidade, né, de pensar, né? Hoje, a dúvida não dura nem um segundo, assim como a resposta também não preenche as nossas necessidades. A gente já tem outra pergunta, a gente já quer outra resposta, né? E o Zygmunt Bauman fala disso, fala desse tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo líquido que afeta todas as nossas relações, afeta as relações de trabalho, afeta tudo isso. Isso eu só estou nomeando essa questão do tempo por enquanto, né? E se nós olharmos ainda lá para trás, para a Grécia, os gregos eles tinham essa questão de tempo também, porque essa coisa do tempo ela afeta muito o nosso existir. E os gregos, a mitologia grega, ela tem uma riqueza incrível. Eles tinham vários tempos, mas tem dois tempos que eu gosto muito de falar dele. O primeiro é Cronos, que é esse tempo do relógio, tempo cronológico, esse Deus maldito que não te perdoa se você tem um trabalho para entregar. Segunda-feira de manhã, você fala, hoje é sexta, vou deixar para amanhã. Aí sábado passa o seu irmão lá e fala, pô, vamos lá, vai ter um show de não sei quem. Você vai, você chega em casa cansado, fala, vou deixar para fazer amanhã, domingo. Aí domingo vem alguém almoçar na sua casa, você se envolve, não sei o que, né? Quando dá 10 da noite, você fala, meu Deus, eu tenho que entregar um trabalho amanhã de manhã. Então, Cronos, ele não quer nem saber. Não adianta você falar para o Cronos, sabe o que é? O meu irmão passou aqui, né? Então, esse tempo é um tempo com o qual nós não podemos brigar. O ano que vem, em janeiro, eu farei aniversário novamente, né? Amanhã será sexta-feira, queiramos ou não. Então esse tempo cronológico, esse tempo de Cronos, ele se impõe, ele é o imperativo, ele existe, ele está, né? E os gregos
fala também de um outro tempo, que é Kairos, que é um outro Deus, que é aquele tempo, o tempo daquelas coisas que duram. Se você encontra alguém que você gosta muito, você fica com aquela pessoa meia hora, mas é um encontro tão significativo que você tem a sensação de que foram 10 horas, né? Esse é o tempo de Kairos, esse tempo de viver as horas, né? Tem um filme de um japonês, chama-se Akira Kurosawa, e ele tem uma cena nesse filme que eu falei para o Fábio, falei, Fábio, da próxima vez pedirei socorro a você, porque esse filme tem uma cena tão bonita. É uma pessoa que está vendo uma exposição de artes. Ele está vendo aquele quadro dos girassóis do Van Gogh. Ele está olhando, está com as coisas de pintura dele. Ele está no tempo de Cronos. Ele está olhando o quadro. De repente, gente, ele entra dentro do quadro. Ele está dentro do quadro. É o tempo de Kairos, viver as horas. E ele começa a andar pelas fotografias, pelas obras do pintor. E no meio do caminho, com quem que ele se encontra? Com o próprio Van Gogh, com aquela faixa, né, amarrada aqui porque ele cortou a orelha, né, toda aquela história. E sabe o que o pintor fala para ele? O que você está fazendo? Comece a pintar. Né? Que ele estava assim, viva a hora. Então esse tempo de Cronos e Kairos. Quando a tecnologia, infelizmente, ela tem um lado que ela nos aprisiona, né? Porque a gente está o tempo todo conectado. Então nós estamos o tempo todo vivendo esse tempo cronológico, que tem que acontecer uma coisa mais interessante no momento seguinte. Então nós estamos o tempo todo ligados, né? E tem um outro tempo que é um tempo do transcendental, que o grego também falava, que é aion, né? Que para alguns pessoas falam é o tempo de Deus, porque é algo sublime, é um tempo até mais profundo. A gente ficaria aqui só falando sobre o tempo, né? E então é isso. O Zygmunt Bauman, ele olha para essa sociedade e vai dizer um pouco, olha, essa sociedade, ela está assim, por quê? Aí nós vamos entrar nas questões políticas, há interesses, né, em ganhar mais, em ter cada vez mais lucros, é um tempo incompatível com a existência do ser humano. Então, esse encontro aqui é um encontro que é um chamado para o tempo de Kairos, é um tempo para a gente entrar, viver, fazer reflexões, né? E por que eu trouxe para dialogar com o Zygmunt Bauman, né? Esse polonês, esse sociólogo que olhou essa sociedade, que falou do tempo líquido, o Jung, né? O Jung, ele se opôs ao longo da sua história um pouco com o Freud, por ele pensar diferente, porque ele compreendia o homem em todas as suas dimensões, né? Ele dava um espaço também para o sagrado. Então ali teve um momento que os dois, ele foi discípulo do Freud e eles se separaram. Por que eu trouxe o Jung? Por duas razões. Primeiro, que é a minha abordagem, eu trabalho no consultório com essa abordagem junguiana e ela é muito rica, ela é muito significativa para mim. E um outro aspecto é porque o Jung fala uma coisa super interessante. Ele fala em todos os tempos, nós vivemos essa sensação de falta de tempo. Entendeu? Então, em todos os tempos, nós vivemos a angústia com o tempo. Nós vivemos a angústia de faltar o tempo. É por questões outras, não questões tecnológicas. Então, o Jung também viveu esse tempo. O Jung também, ele morreu em 61, lógico que não tem tanto tempo, mas ele fala muito dessa questão, porque o Jung, ele sonha, gente, com a Segunda Guerra Mundial, sabe?
ele tem visões, ele tem coisas. Então, assim, imagine o panorama que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Imagine a angústia das pessoas que viviam esse tempo, né? E hoje nós vivemos essa angústia que é um pouco o que está aí. E eu vou passar para o João, porque ele tem um poema, né, que é uma letra de música que ele vai ler para a gente, que ela é dos anos 80, mas olha como ela dialoga com o tema que vamos discutir, que é a ansiedade. Alta ansiedade. Se marco uma entrevista às 2h, 1h15 já fumei 10 cigarros. Se vou gravar uma faixa, a mesa do estúdio está quebrada. Não sei esperar. E a minha vida é um engarrafamento. Se tem uma festa às 10h, 8h30 já estou pronto. Fico balançando os pés, sentado na beira da cama. O tempo não passa para mim. Quero mais velocidade. Várias coisas ao mesmo tempo. Não quero esse bonde lento. Então, isso dialoga imensamente com essa sensação, né, do que nós vamos falar agora, um pouco dessa questão mesmo da ansiedade. Eu trouxe alguns dados aqui para nós. Não é à toa, né, que a Organização Mundial da Saúde mostra, levanta essa questão, marca aqui no Brasil que nós somos um do primeiro país, né, estamos competindo com 18, nós ficamos em primeiro lugar como o país mais ansioso. Gente, isso é tão grave, isso é tão sério, né? E é disso que nós vamos falar um pouquinho, né? Fiz alguns apontamentos aí, só para a gente não se perder. Quer passar? Pode passar. O meu pendrive, agora eu vou pegar o meu pendrive. O patinho feio, não, ansiedade. É esse de cima, é esse. O patinho feio é outra história, muito interessante também, que uma hora a gente pode até, que é um conto de fadas que diz muito também desse nosso tempo, né? Essa sensação de pertencimento, né? Tá, vou lá no... é melhor eu pegar... o palito... Não, nem vou precisar. Então, assim, ó, a Organização Mundial de Saúde, né, ela fala que tem 18,6 milhões de pessoas, ou seja, 9,3% da população que convive com um transtorno de ansiedade. Né? Então, quer dizer, é um número muito grande, um número, assim, alarmante. Vocês conhecem alguém que tem ansiedade? Quem está presente aqui conhece? Conhece? Você? Né? Então, por isso que essa estatística é tão alta, né? Por isso que esses dados aí são muito verdadeiros, né? Aí eu falei assim, eu gosto muito de buscar a origem da palavra. O que quer dizer ansiedade, né? E o dicionário fala que é um estado psíquico de apreensão, medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou seja, a ansiedade, ela tem duas questões. Primeiro, que a gente antecipa algo que pode ou não acontecer, né? E geralmente nós, quando antecipamos esse acontecimento, nós nunca imaginamos que ele possa ser agradável. A tendência, né, predominante é imaginar que vai ser desagradável, né, e que será uma situação perigosa. O que acontece com o nosso organismo quando nós pensamos dessa maneira, né? Toda a nossa musculatura corporal, ela já passa por um processo de enrijecimento. É como se tudo em nós, quando a gente tem medo, a gente tem uma coisa de prender. Então a nossa respiração se altera, os nossos batimentos cardíacos se alteram, né? Ou seja, todo o nosso corpo, né, aquilo que foi produzido pela nossa mente vai
ter uma descarga energética em todo o nosso corpo e vai alterar todo o nosso funcionamento. E nós vamos ter essa sensação, né, de apreensão, de medo, principalmente por quê? Porque a nossa respiração mudou, né? Então, quando você deixa de respirar, ou quando a sua respiração fica mais curta, você manda menos oxigênio para a sua cabeça, para o seu cérebro, né? Então, quer dizer, você começa a ter pensamentos que já, né, vão alterando todos os seus movimentos. Aí ela tem uma origem, né, no latim, que é antietas, né, que significa angústia, ansiedade, angios, pouco à vontade, apertar, sufocar. Muitas vezes no consultório, né, eu escuto das pessoas, elas falam assim: eu tenho um aperto, eu tenho uma coisa. Eu falo: onde é isso? A pessoa fala: é aqui, né? E aí você vai perguntando: mas como que é isso? Vem de dentro ou vem de fora de você, né? E aí a gente vai escutando e muitas vezes você vê que aquilo foi produzido dentro da pessoa. É um medo até que não condiz com a realidade, né? A nossa mente vai produzindo esse medo, porque nós temos os medos reais, nós temos os medos existenciais, eles fazem parte. Mas eu digo para vocês que a grande maioria desses medos foram produzidos dentro, né? Eu ouvi uma história recentemente de uma pessoa que foi para uma consulta e ela foi para a consulta, ela estava com um problema no joelho, né? E foi tão interessante que ela voltou com uma bula de um antidepressivo também. E ela foi questionada, falou: mas nossa, por que você, né? Você está com problema no joelho, na sua parte motora, por que você voltou com esse medicamento? Tarja preta? O que é isso? Ela falou: é porque eu chorei durante a consulta, né? Eu me emocionei muito e chorei. E simplesmente ela foi medicada, né? Outra situação que eu vivi recentemente, eu atendi um menino, primeiro em contato com os pais, e assim, uma angústia imensa, diagnóstico, autismo. O meu foi pânico, eu falei: como assim autismo? Eu falei: não, vamos ver, né, vamos ver a criança e tal. E essa criança tinha sido, gente, ela com 5 anos, diagnosticada como autista por um único profissional, um psiquiatra diagnosticou. E para você dizer que uma criança ou qualquer pessoa é autista, você precisa de um fonoaudiólogo, principalmente. Os transtornos, né, de autismo altera muito a questão da fala. Você precisa de um psicólogo, você precisa do psiquiatra também e de um neuro. Sem esses 4 profissionais, você não pode, você não deve dar um diagnóstico assim, né? E aí o que aconteceu? Os pais estavam desesperados, com crise de ansiedade, com medo, com angústia, com essa sensação, com tudo mais, né? Aí fomos lá olhar tal, questionei o diagnóstico, assim, porque eu falei: gente, não pode, criança de 5 anos, aquela coisa toda, nananana, e foi tal. O menino tem, aí não conseguia na rede pública, todas essas questões que nós vivemos, né? E ele conseguiu pela PAI um neuro, depois conseguiu a fono por um outro programa que atende, fomos encaminhando tal e tal, ficou 1 ano. O menino não tem autismo, o menino tem 7 anos, ele já está alfabetizado, tá? Ele tem o quê? Hiperatividade, porque hoje também quase todo mundo é diagnosticado como hiperativo e se medica, há uma overdose de remédios, né? Depois o João vai trazer também essa questão, e quase todo mundo vai lá e toma Ritalina, tal e tal, porque nós não estamos suportando viver com as nossas questões, as nossas angústias. E com esse pai também, se ele tivesse ido procurar lá um médico nesse período, não tivesse procurado uma psicóloga, ele estaria também tomando tarja preta e pronto, né?
por que eu trouxe o Jung para dialogar com os tempos líquidos, né? Porque é exatamente isso. Eu tenho que trazer a minha angústia, eu tenho que trazer a minha dor, eu tenho que trazer o meu medo, eu tenho que trazer essa coisa que aperta aqui ou aqui para a consciência. O Jung fala que quando você traz para a consciência, você começa a entrar em contato, você vai dar nome, você vai dar um nome àquela situação. Assim como o Bauman, ele estava angustiado com esse tempo, ele deu um nome, ele falou um tempo líquido, né? E ele começou a pensar a sociedade a partir disso. Então assim, eu estou com medo, eu estou desesperado. Qual é seu medo? Meu medo é que meu filho de fato tenha autismo, meu medo é que meu filho não seja alfabetizado, meu medo... Então vamos trabalhar esse medo, vamos ver como que nós vamos trabalhar esse medo. Eu não posso já dar um medicamento para a pessoa, né, de imediato. Eu não sou contra os medicamentos, tem pessoas que precisam, né? Eu só tenho muito medo do que nós estamos vivendo. Vai lá, João, fala um pouquinho dessa história dos medicamentos aí. Esse cenário que você trouxe aí também acontece muito com a gente que está ali no trabalho com as crianças e jovens da assistência nos serviços, né, da proteção básica, e é uma realidade ali das dificuldades de fato de se conseguir um encaminhamento do funcionamento da rede, né? E aí a Roseli Saião, né, ela trata também da questão da epidemia de diagnósticos, né? Então ela coloca que nesses ambientes como a escola, como espaços sociais de convivência, pela questão da rapidez, também dessa pressão de que se buscar muito rapidamente, até relacionado a esses tempos líquidos que você colocou, então existe também uma pressão dessa velocidade, que tudo quer que se seja resolvido ali instantaneamente, entendeu? Você quer tirar a dor, né? Exatamente. Então, nesse ambiente, por exemplo, escolar, ou até de onde a gente vive, trabalha, busca-se uma solução rápida, né? Então, querem que isso seja resolvido muito rapidamente. Então, ela coloca, né, que a epidemia de diagnósticos, que envolve leigos e profissionais de saúde, além dos outros profissionais, né? Porque, por não conseguir encaminhamento, porque o menino, de repente, aconteceu algo no ambiente escolar onde a gente está. Aí você faz o procedimento correto. Só que o que acontece? Muitas vezes, principalmente a rede pública, demora-se muito e muito tempo para ser atendido. Sim. Só que aquele menino, ele não vai ser colocado numa geladeira, vai ser colocado em um lugar e falar, fica lá, como se fosse um objeto e volta quando você resolver. Na escola, no dia seguinte, ele está lá, nos espaços de convivência, ele está lá. E aí, quem tem que ficar com essa situação ali são os profissionais que estão ali. E os profissionais buscam alguma alternativa àquilo, porque ele tem que estar incluído, né? Então, é uma pressão também pela circunstância, pela situação, né? Então, ela coloca essa questão, que você já tinha falado e deu o exemplo aqui já falando do profissional mesmo da saúde, né, de tomar aí um diagnóstico, né, a epidemia de diagnósticos, né, e para ela, cada um de nós hoje usa a lógica médica para olhar para o outro e dizer, essa pessoa é chata, essa pessoa tem toque, né, essa pessoa tem alguma síndrome ou ela surtou, né? E nós vivemos à base de diagnóstico, e quando fazemos isso, apagamos a pessoa que está por trás dele. Então a gente já dá o diagnóstico ali. E aí, gente, tem uma coisa que eu também julgo um pouco grave, assim, porque algumas vezes a gente acaba tendo um ganho secundário em ser doente. Isso é muito triste, né? Porque quando você está doente, você vai ter mais atenção, né? Hoje também as pessoas falam um quadro de
A pessoa que está com uma licença, ela está com uma questão psiquiátrica, muitas vezes ela tem um afastamento. Eu já vi pessoas, paciente meu falou, eu vou lá, eu vou até inventar um surto lá na hora para o psiquiatra me dar um laudo para eu continuar afastado, né? Então, assim, essas questões são muito sérias, porque nós estamos falando de saúde, né? Nós estamos falando de saúde. E... Vamos para frente? Então, aí, voltando aí, só recapitulando, né? A sociedade, a vida pública, a vida privada, os relacionamentos humanos, tudo está passando por transformações. Tudo. Não tem nada, né? A sociedade contemporânea, ela está, eu diria que ela está totalmente... Nós estamos no período de transição. Parece que a gente está indo, mas para onde nós estamos indo? A gente não sabe exatamente ainda onde, né? Não se transformam, né? Então, ela está toda... Então, assim, a vida pública a gente sente que está mudando, a vida privada... Eu já ouço até as pessoas falar assim, não, mas olha... esse problema, mas sabe o que é? Porque também está mudando tudo, agora é assim mesmo. Então nós ficamos com muitas verdades também, muito relativas. Tem muitas verdades para uma única coisa, isso gera muita insegurança, né? A gente perde um pouco o referencial, essa coisa mais sólida, né? Nós vamos perdendo essa referência e isso vai nos afetando profundamente, né? Então tudo é como se tivesse um grande turbilhão passando, né? E por isso que ele fala dessa liquidez, né? Nada está no seu lugar e tudo está mudando. E aí o que nós temos? Nós temos uma coisa que eu costumo nomeá-la como a arquitetura do mal, porque quem pensa a sociedade vai querer tirar vantagem disso, né? Então, assim, as relações de trabalho, nós estamos fragmentando as nossas relações de trabalho, a questão da aposentadoria, a questão do mundo do trabalho para os jovens, né? Já não tem mais estabilidade, o jovem já não pensa mais em estabilidade, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria de jovens que trabalham em Londres, eles são do país inteiro, eles são feras em tecnologia, tal e tal, eles moram no local e trabalham. Ele falou, mas e o lazer? Ele falou, quando eu desço aqui, quando eu quero fazer alguma coisa eu desço, mas eu amo o que eu faço. Então é quase que um jovenzinho, 24 anos. Eu tive a sensação de que ele era alguém que não parava nunca, né? Tanto é que a ansiedade para o jovem, ela afeta mais a parte da noite, né? O jovem ele costuma ficar ansioso mais à noite. O Bauman também percebeu isso em umas pesquisas que ele fez, e fala que à noite, porque parece que algumas pessoas vão saindo de cena, alguns vão dormir, eles têm a sensação de que não está acontecendo nada, né? À noite dá a sensação que não está acontecendo nada. Muitos jovens com problema de insônia, jovens com problemas, sabe, para acordar pela manhã. E as pessoas mais velhas, elas têm ansiedade pela manhã. Acordar para elas, o que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir esse emprego? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou conseguir aquela consulta? Será? Então, olha que diferença, né? O jovem à noite, porque ele tem a sensação que está ficando silêncio, né? E as pessoas mais velhas, a ansiedade ataca pela manhã, que ela tem a sensação, o que será desse dia? O que espera de mim esse dia? Eu vou dar conta desse dia, né? E a gente tem aí, né, um percurso da ansiedade que nós vamos falar mais para frente um pouquinho. Aí o Bauman fala, esse tempo da modernidade líquida gera ansiedade, a sensação de ter perdido algo, que é isso que o jovem fica. Não importa o quanto tentamos, nunca estaremos em dia com o que aparentemente nos é oferecido. Vivemos um tempo em que estamos constantemente correndo atrás. O que ninguém sabe é correndo atrás de quê, né? E essa sensação, se você conversa com uma pessoa mais jovem, eu tenho 2 filhos, né? Eles acham que não, eles estão super ligados.
né? Eles são super modernosos. O que é isso, né? Eles não podem perder tempo, eles não podem perder essa próxima oportunidade, essa coisa incrível que vai ser lançada daqui a pouco, compreende? Né? Então eles têm que estar o tempo todo ligados para não perder o último lançamento, a última cena, né, do que vai sair, o mais moderno, né? E a indústria, lógico, tem isso que eu falo, que é a arquitetura do mal, ela pensa a sociedade desse tempo. Então a gente vai entrando nesse tempo, né, interminável. O Jung, ele tem a abordagem da terapia junguiana. A terapia junguiana ela trabalha com várias questões, né? Trabalha a questão da sombra, a questão acolhe muito a questão do sonho, né? Mas uma coisa que eu trouxe dessa abordagem, que ele fala assim, nossos pensamentos e crenças podem ser nossos principais inimigos, especialmente se resistimos ou não sabemos lidar com o que nos paralisa, com o que nos preocupa. Ou seja, se a gente entrar na roda viva, né, que antes, sabe essa roda que gira tudo, né, que o Gilberto Gil fala, né, essa roda gigante, né, aqui é uma roda que vai numa velocidade muito maior. Então, se a gente não trouxer, né, a gente entrar em contato com tudo que nos preocupa, a gente vai ficar nessa aceleração total. Tem um psiquiatra, ele falou o seguinte, por exemplo, quando você vai dormir, tá? E você percebe que a torneira está ligada, pingando, pim, 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 pim. Você consegue, o que você faz? Você vai lá e fala, gente, esqueci uma torneira ligada, pelo amor de Deus, vou dormir com esse barulho, né? Então a proposta é que a gente faça a mesma coisa com o nosso cérebro. Quando você vai deitar e aqueles pensamentos que vêm, que não para, você tem que desligar. Você tem que desligar. E depois, no final, eu vou falar da proposta que eu trago para a gente tentar, porque eu também busco isso, né? Eu sou contemporânea de mim mesma, eu sou contemporânea desse tempo, todos nós aqui somos contemporâneos desse momento, né? Então todos nós somos afetados. Vamos dizer que não, nós somos afetados das nossas questões. Você tem filhos, então, né, gente? Não tem como, a gente não pensa só por nós, a gente pensa pelo filho, por tudo. Então, mas nós precisamos buscar essa saúde, né? Então, desligar essa torneira, sabe? Ir lá e falar, peraí, né? Então depois a gente vai fazer uma proposta aí no final. Para o Jung, o ego é o centro do consciente humano. Então, assim, o Freud também dizia isso, né? Também que o ego, ele dá eu não vou entrar aqui nessas etimologias agora, de um do outro e tal, mas ele fala que o centro regulador da gente é o ego. O que é o ego? É o nosso eu, né? E como que esse eu se estrutura? Pela nossa educação, pela nossa formação, pela nossa ética. Então a gente vai no mundo, então, por exemplo, eu sei que aquilo ali pertence a uma determinada pessoa, né? Eu recebi uma educação dos meus pais e da escola que eu não devo mexer naquilo, que aquilo não pertence a mim, pertence ao outro. Se eu levar para casa sem autorização, né, eu não estou sendo ética, né? Então, isso significa o quê? Eu estou dialogando com o meu ego. O ego